Galera, como eu prometi, tô aqui de novo, né, com mais uma análise de Boruto pra você. E, cara, eu tenho que te falar, o episódio de hoje foi muito bom mesmo, né? Apesar que a prévia, né, a gente esperava mais um pouco, né, um pouquinho mais. Então bora ver isso. E aí, né? Trunks, Peter aqui. Galera, como vocês podem ver, eu estou aqui com o meu novo casaquinho do Boruto. Tô mais parecendo com o Harry Potter do que com o Boruto com esse óculos, mas enfim, é o que eu tinha pra hoje, né? Não tinha camisinha do Boruto, eu tenho o casaquinho do Boruto. O que falar desse episódio, galera? Foi um episódio de Boruto ou de Naruto? Foi nostálgico, hein? Pra mim foi de Naruto. Galera, o episódio começa com um flashback, por que não, né? Flashbackzinho do finalzinho do episódio passado. Bem, logo no início do episódio a gente tem um Shin se degladiando com um amado por muitos e odiado por outros, Sasuke Uchiha. E vale salientar, galera, que por mais que a luta tenha sido bem rápida, deu aquela certa nostalgia do Naruto clássico, né? Porque, em vez de a gente ver o Susanoo, né, montanhas sendo destruídas, etc., a gente conseguiu ver um pouco da luta, mas, como é que eu posso dizer? Uma luta mais pé no chão, né? Mais relax. Bem diferente do que a gente tá acostumado nos tempos de hoje, Naruto, Boruto, né? E você tem que concordar, galera, que é sempre irado ver o Sasuke fazer selo com as mãos. Né? Nossa, fazer selo com o pé não dá, rapaz. E ele usou só uma das mãos, cara. Saca a cena aí. Avançando um pouquinho no episódio, a gente pôde ver uma coisa. Queira você ou não, agora a gente sabe que o Naruto tá fazendo coisas que nem era pra ele estar fazendo, como encomendar bandanas, cara. Isso mesmo. Se fosse na época do Naruto, eu era bem capaz de ele comprar uma e ficar se admirando no espelho. Você com a bandana? Uma engraçada que rolou foi que o Kakashi estava de férias, né, que parecia ser uma fonte termal. Mas claramente ele tava de máscara, cara. Fala sério. Não dá. O cara tem uma tara pro máscara, não tem como. Imagina você, né? Tipo, pô, saradão, né, cara? Uma fonte termal, com a camisa, um casaco. Pô, vai morrer, cara. Mas o Kakashi nem suando ele tava. Outra coisa que vale destacar é que o Naruto, nem pra deixar o Kakashi nas férias dele em paz, cara. Se eu fosse o Kakashi ali, na boa, eu queria nem saber de Sharingan. Além de ele não ter mais chakra, nem mesmo Sharingan ele tem mais. Então tem que ficar de boa lá, curtindo a vida. Já teve que treinar o penteiro do Naruto pra ser Hokage. Então, ele merece aquelas férias, né? Mais do que merecidas, não é, né? Seguido da cena do Kakashi, a gente pode ver finalmente quem é o vilão por trás do Shin. Aquele cara com traje que lembra muito mesmo do Sasuke. Dá uma olhada aí. Galera, uma coisa que deu pra notar é que provavelmente o Shin é um cara que tá sendo manipulado pelo papai dele, né? Olha só, hein? Olha só, hein, que sacanagem, o cara tirando proveito do filho, que é isso, é pai do ano. Mas fazer o quê? Deu pra perceber que o pai do Shin contou só uma parte da história pro moleque lá. Porque se ele soubesse da história completa, ele jamais iria querer matar o Sasuke por ter matado o Itachi. Até porque os dois viraram super, ultra, mega amigos no final, né? Quando o próprio Itachi tinha voltado até como Edo Tensei. E obviamente na época que o Sasuke matou, né, o irmãozinho dele lá, ele não sabia que na verdade o Itachi era tipo um grande herói. Agora, cara, você que já leu o mangá sabe muito bem o que se passa na cabeça do Uchiha, do papai do Shin, né? O papai do Shin. Só quero dar um pequeno spoiler aqui pra galera que não leu o mangá, então se você não quer spoiler, tampa esses ouvidinhos aí, porque o spoiler é curto, mas não é grandes coisas. Mas é curtinho, não é grandes coisas. Galera, o que é o Shin? Fala pra mim. O que tu acha? É isso mesmo, cara. Uma experiência do Orochimaru. Cara, o Orochimaru tem que ganhar o prêmio de fazer M, porque o cara, na boa, toda vez ele faz caca, né? Chega a dar nos nervos. Fim do spoiler, ok? Avançando mais ainda no episódio, a gente teve a incrível cena com a marmita. Ah, né? Acho que é só o Naruto pra deixar uma cena de marmita emocionante, né? Tipo, Mr. Wilson deu uma bola de vôlei emocionante. Por que não uma marmita, não é? Aliás, um dia eu vou contar pra vocês a história da marmita. Foi a maior vergonha que eu passei na minha vida quando eu deixei cair minha marmita no ônibus. Vamos lá, vamos passar. Vocês não quero nem lembrar disso. Mas, galera, eu tava quase saindo daqui e indo dar um abraço na marmita, porque foi emocionante, engraçado ver a Sarada, né, tentando convencer o Boruto a entregar a quentinha pra ela. Mas claramente, logicamente, ela tava com segundas intenções querendo ir atrás do Naruto com o intuito de conhecer o pai dela, né? Agora é o seguinte, logo depois da cena da marmita, o Naruto tava indo em direção do Sasuke pra encontrar ele naquele tal lugar lá. Só que a Sarada e a Shoshu foram atacadas pelo Shin em uma fração de segundos. Quem apareceu, o Narutinho,
tava lá pra salvar a filha do gordinho mais amado dos animes, né? Ser morta pelo Shin. Saca a cena aí. 子供の喧嘩にしちゃちっとやりすぎだな。7代目。うちの里の子供たちはしつけはいい方だと思うんだけどよ。 Então começa porrada. Porrada é o que a gente quer ver, cara, sacou? É isso que a gente gosta de ver, galera. Porrada, né? O Naruto finalmente usando o Manda Biju, indo relativamente mais ferozmente, né, do que ele de costume. Claro que ele não ia sair do nada querendo matar uma criança, mas foi legal ver o Mando Naruto. Uma coisa que vale ser dita, não sei se foi impressão minha, né, ou se realmente aconteceu, só que eu achei que o manto da Biju ficou diferente, né, por causa que ele tá usando agora aquela capa de Hokage. E aparentemente deu uma diferenciada legal, ficou, né, um visualzinho bacana, né, tipo eu aqui de estúdio de Harry Potter com Boruto, enfim. Agora, cara, eu tava pensando aqui, né, raciocina comigo, o Naruto foi procriar com a Hinata, né, o que ele fez com a Kurama? Será que ele selou ela? Sei lá, cara. Vale a pena pensar nisso. É uma invasão de privacidade. Sei lá, eu não ia querer. E galera, a gente pode ver também claramente que a Sarada gosta muito da presença do Naruto. Não sei se vocês perceberam isso. Tanto que ela mesmo disse isso no episódio, né? E foi muito legal ver que ela se sente bem, né, com o Naruto. Deu pra ver uma certa conexão ali entre pai e filha. Mesmo, logicamente, ele não sendo pai da Sarada. Sei lá, acho que não é, né? E coisa que me deixou um pouco pé da vida foi a Shoshu toda hora pedir pra descansar. Cara, se tu quer ser um ninja, né, que vai arriscar a vida, tem que conseguir pelo menos correr, né, uns bons quilômetros aí sem se cansar. É igual a teste pra PM, ele tem que fazer 3 barras no mínimo, não é? Aliás, destaque pra Shoshu, pra mim, é a mais sensual do anime, né? Eu adoro um gordinho. E chegando bem no finalzinho do episódio, a gente pôde ver que finalmente a Sarada despertou o Sharingan. E realmente foi muito legal ver essa cena. Cara, eu vou confessar que foi uma das cenas que eu mais aguardei, né, que acontecesse. E finalmente a Sarada se encontra com o Sasuke, o papai dela, toda feliz, alegre, saltitante. Só que o Sasuke acabou achando que ela é alguém parecido, é o próprio Shin, e acaba apontando a espada, né, que ele sempre carrega com ele, pro rosto da Sarada. Ou seja, galera, Sasuke não reconhece a própria filha. Esse sim é o pai do ano, não é aquele que eu falei não. E assim terminou Naruto. E assim terminou Boruto. Então é isso, nerds. Brigadão por ter assistido esse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, cara. Deixa aquele like. Isso me ajuda demais. Você não tem noção. E eu preciso da sua ajuda. Deixa o like, vai me ajudar. Se você não for inscrito nesse canal cheiroso, maravilhoso, suculento, por favor, galera, se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo. Se inscreve, aperta o sininho, clica nesse sininho aí, faz ele tocar, sei lá. Ele não funciona pra nada mesmo, mas sei lá, vai funcionar com você. Então se inscreve, toca no sininho, clica no like, faz um monte de coisa. Seu dever de casa, né? Valeu, vai me ajudar pra caramba. Tô voltando no próximo vídeo, né? Valeu, fui!